fazer esse cropped, eu já comecei para adiantar aqui, né? Já que vocês assistiram o tutorial da saia, vocês já sabem fazer o square, então eu tô partindo dessa premissa. E aí eu já adiantei 3 squares. Lembrando que eu predominei o square cru, né? Porque a gente só precisa de 3, aí eu optei por fazer 2 crus e um branco. Mas você pode fazer 2 brancos e um cru, ou da cor que você desejar. Como eu uso G, eu acabei tecendo um square com 8. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras, tá bem? E os outros 2 eu fiz com 7, porque a 8ª carreira vai ser a carreira de união. E aí, é basicamente isso. Vocês vão tecendo aí os 3, da cor que vocês estiverem trabalhando, usando a agulha 3 milímetros. Tô usando os restinhos dos fios que eu usei na saia. E agora eu vou unir, normalmente vou unir como? Só as laterais. A união desse também é bem mais tranquila, né, do que a união lá dos squares da saia. E aí, depois que eu unir, eu volto para trazer as carreiras daqui da parte de cima, umas carreirinhas que vou fazer embaixo, as carreiras da lateral, que vai ser a amarração, e as alças. Então, é um cropped muito simples, muito tranquilo de fazer. Tô lançando ele essa semana já pra ajudar aí no look de ano novo, né? Se vocês forem tecer o próprio look de vocês, porque é um cropped muito rápido de fazer. Esses 3 squares eu fiz em menos de 2 horas, tá? E aí, é bem tranquilinho mesmo. Daqui a pouco eu volto pra gente começar, né, com as carreiras de cima, embaixo e as laterais. Mas, normalmente, vocês vão fazer os 3 squares e vão unir um com o outro aqui, né, deixar ele uma fileirinha bem bonitinho. Prontinho, aqui já tá unido já. Eu deixei o branco no meio e os crus, né, da cor cru aqui, eu deixei nas laterais. E agora, o que é que eu vou fazer? Vamos lá, nessa parte de cima aqui, a gente vai subir 2 carreiras, sendo essas 2 carreiras trabalhadas naquele mesmo ponto gradinha que a gente trabalhou no cós da saia, certo? A gente vai trabalhar elas duas e eu não vou finalizar essa última carreira, né, das 2 que a gente vai fazer, eu não vou finalizar ela com tombadinho, tá bem? Eu vou finalizar ela com ponto baixo normal, tombadinho só lá no último, que aí a gente vai finalizar, né, no último que eu digo, na última carreira daqui, de baixo. Aqui em cima eu vou ensinar vocês como é que a gente começa, porque vocês vão usar esse mesmo princípio para começar aqui embaixo. Embaixo, 4 carreiras. Em cima, 2 carreiras, toda no ponto gradinha, né? O que é o ponto gradinha? É o ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha. E a gente vai fazer dessa forma. Então, eu vou começar, né, do final para o começo, para poder a gente fazer essa carreira virada para frente e a outra vai ficar virada no avesso. Então, aqui, a gente já vai colocar um nozinho. Deixa só eu ajustar aqui para colocar o nosso nó. Prontinho. E agora, nós vamos subir 5 correntes. 3 do ponto... Na verdade, são 4 correntes. 3 do ponto alto. Aqui, vamos fazer 1, 2, 3 do ponto alto e mais uma para a correntinha de separação. Agora, é só vocês prestarem atenção. Esse pedacinho aqui eu já vou arrematando. É só a gente fazer, então. Se eu fiz um ponto alto aqui dentro e uma correntinha de separação, então, essa parte aqui equivale a um ponto alto e essa aqui equivale a correntinha de separação. Então, eu vou inserir o próximo ponto alto no próximo ponto, certo? Então, vamos lá. Pulo esse, venho no próximo e faço um ponto alto. Aqui eu já vou arrematando já. Porque quando a gente tá gravando fica um pouquinho ruim a posição aqui, mas vamos lá. Pronto. Certo? Então, a gente começa dessa forma. E aí, agora, eu vou seguindo. Uma correntinha. Venho aqui no próximo, pulo, que corresponde a essa minha correntinha. Venho no espaço
e teço, então, um ponto alto. Uma correntinha, pulo aqui o próximo, venho no outro e faço um ponto alto. E assim eu vou fazendo até chegar lá no final. Chegou no final, eu volto a mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer. Um detalhe aqui, antes da gente finalizar nossa carreira. Quando chegar na união, né, dos squares, vocês podem estar fazendo o ponto alto no meio, né, do leque do square aqui, né, que a gente tava trabalhando. Vocês fazem um ponto alto e a correntinha vai equivaler a esse tombinho que a gente cria aqui no meio, né, correspondente à união. E aí, depois é só vocês virem aqui nesse próximo leque e aí vocês fazem um ponto alto e uma correntinha. Aí vocês já estão de novo, né, dentro do square e não mais na união. Então, dentro do leque, pulo uma, venho no próximo e faço meu ponto alto aqui, gente. É um pelinho do meu pincher que tá aqui na minha linha, aí, o pelinho dele. Ele tá até aqui dormindo aí. Coisa mais linda de mamãe, ó. Deixa eu mostrar ele pra vocês. Vamos lá. Ó, e aqui a gente segue, tá vendo? A gente vai seguir normalmente igual a gente tava fazendo aqui. Olha como ele fica bem bonitinho esse ponto. Eu amo trabalhar esse pontinho aqui, esse motivo, né? Não é bem o ponto, é o motivo. Como que ele fica organizado em conjunto. Eu acho muito bacana o desenho. E aí vocês vão repetir essa mesma coisa aqui que eu fiz na união, vocês vão repetir nessa. E aqui na ponta, vocês finalizam no meio do leque. E aí é só virar e fazer a próxima carreira. Eu vou ensinar como é que a gente sobe a próxima carreira. Prontinho. Aí aqui a gente já finalizou nossa carreira, né? Com o ponto alto e a correntinha, né? Todo esse motivo já está feito, já está terminado. Aí agora a gente vai fazer o quê? A gente vai virar. Como que a gente faz isso? Pegou aqui, né? Onde a gente finalizou. E eu venho agora com essa parte e passo por cima dessa forma que a minha linha vai ficar lá pra trás. E ela fica meio tortinha, meio tortinha assim, ó, mas não tem problema. Eu costumo fazer da seguinte forma, tem gente que faz a correntinha, né, 3 correntinhas e tal, eu faço assim, ó, vocês estão vendo, né? Sem fazer correntinha nem nada, eu venho dentro do ponto, ó, faço um ponto baixo, certo? E subo mais 2. Gosto de fazer dessa forma, porque fica mais durinho, mais resistente aqui. Funciona melhor pra mim dessa forma, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Então, eu viro, faço um ponto baixo e subo 2 correntinhas, faço uma correntinha de separação, né? Porque essa aqui foi meu ponto alto, essa aqui é a minha correntinha de separação. Laço o fio e venho, então, dentro do próximo ponto alto. E agora é só finalizar dessa forma. Certo? Então, ponto alto, correntinha. Ponto alto sobre ponto alto aqui e correntinha sobre correntinha. Quando eu terminar, eu volto pra gente fazer os pontos baixos pro acabamento. E agora, aqui pra gente finalizar, já fiz aqui minha correntinha. É só vir, ó, no terceiro ponto aqui. E finalizar com um ponto alto. Aí, nossa segunda carreira já tá pronta. Pra virar, vou fazer a mesma coisa. Pego aqui e jogo aqui pra frente. Arrumo bem bonitinho. Pra não ficar com o fio pro lado da frente. E agora a gente vai fazer a carreirinha, né, de acabamento, de finalização. Então, pensem comigo. Aqui a gente tem um ponto do ponto alto, uma correntinha, um ponto do ponto alto. Então, a gente vai seguir fazendo a mesma quantidade de pontos baixos para a quantidade de pontos de base que a gente tem. Então, aqui eu já começo fazendo o meu primeiro ponto baixo, ó. Não fiz correntinha nem nada, tá vendo? Aqui é a minha laçadinha de quando eu terminei a carreira, ó. Entro nesse ponto, faço um ponto baixo, venho aqui entre os pontos altos, faço um ponto baixo
Venho aqui no próximo ponto e faço um ponto baixo. Peraí que saiu errado aqui, eu coloquei no lugar errado e repuxou. Vai ser aqui. Pronto. E aqui eu finalizo, ó, tá vendo? Sempre fazendo um ponto baixo para cada pontinho. Vou fazer tudo até chegar aqui no final, onde eu vou cortar o fio pra gente começar a fazer as carreiras daqui de baixo, que vai ser a mesma coisa. Quando eu voltar, já vou voltar com elas prontas, na verdade. Aqui a gente não fez duas, aqui a gente vai fazer 4 e finaliza com ponto tomba. E aí eu fiz uma correntinha antes de cortar, né? Aí cortei e agora eu vou dar uma apertada nessa correntinha. Só a título mesmo de não desmanchar essa parte. Vou pegar a cor branca e vou trabalhar com ela agora. Como é que vocês vão fazer? O fio aqui pra frente e dou um nó. Insiro a agulha no onde eu fiz, né, o nó. E vou subir 3 correntes. Botar o fio pra cá. Vou fazer sem arrematar para não atrapalhar vocês na hora de enxergar. Eu já fiz uma aqui, eu vou fazer mais 2. Fiz mais 2. E vou fazer no terceiro ponto. Ao invés de eu fazer no espaço, eu vou fazer no ponto. Acho que vai ficar melhor dessa forma. Deixa eu testar aqui. Eu gostei mais assim. Fiz um ponto baixo, vou subir mais 2 correntinhas. Nesse mesmo ponto que eu inseri, eu vou fazer mais 2 pontos altos. E vou vir aqui, né? Pulo esse ponto, vou vir no próximo e faço um ponto baixo. E vai ficando dessa forma. Então, vou fazer todo, até chegar aqui no final. E venho mostrar pra vocês como a gente vai finalizar. Olhem só, certinho aqui a conta da quantidade de pontos, ó. Eu vou finalizar aqui o meu último conjunto de pontos para poder fazer, né, o efeito do tombinho. Para vocês verem como que vai ficar, né, ele com acabamento. Todo finalizado. Ó, não fazemos nesse, quando a gente chegar nesse, eu sempre gosto de virar para eu contar direitinho, ó. 1, 2, 3. Então, é no terceiro que eu insiro a agulha e faço aqui, então, o meu ponto baixo e finalizo. Tá vendo? Aí, vou fazer agora uma correntinha, corto o meu fio. Com o meu fio cortado, é só puxar, apertar um pouquinho, quase que a agulha cai. E pronto. Eu já fiz um lado aqui para vocês terem uma visão macro de como é que vai ficar o nosso cropped. Ó, aqui, como vocês podem ver, eu já fiz as alças, de amarração. Eu fiz 2 aqui, ó, tá vendo? Aí, eu comecei mais ou menos aqui no terceiro square, mais ou menos no 4º pontinho do terceiro square. Aí, que no caso aqui seria o primeiro, né? Aí, eu comecei a fazer os elos e eu fiz 30 elos até chegar aqui na ponta, já arrematei tudo. Aí, a mesma coisa aqui. Aqui, eu fiz, só pra vocês entenderem bem, eu fiz uma carreira de pontos altos, toda retinha de pontos altos, e aí vocês sabem, né, que como eu já faço, que nas laterais do ponto alto eu coloco 2 pontos altos. A mesma coisa era se fosse pontos baixos, eu iria colocar 2 pontos baixos em cada lateral de ponto alto. Tá vendo? E aí, depois que eu fiz isso, né, que fiz direitinho os pontos, aí eu fui fazendo agora as carreiras com bloquinhos de 3.
E isso eu fui fazendo por 10 carreiras até chegar aqui e fazer uma carreira de pontos baixos e correntinhas para fazer as entradas da amarração, né, em forma de espartilho. E finalizei com a carreira de ponto baixo que ficou aqui do avesso por causa da forma que eu fui fazendo, né, carreirinha de vai e volta. Acabou que o final ficou no avesso, mas isso não me incomoda. Se incomoda você, quando você finalizar essa carreira onde tem as entradinhas para amarração, é só você cortar o fio e vir tecendo a carreira de ponto baixo, né, de finalização pro lado direito e não pro lado avesso. Depois eu já finalizei aqui, ó, com pontos baixos também, para dar o acabamento. Nesse lado também. E as alças, né, que já estavam prontas, tanto 30 elos nessa quanto nessa outra aqui. Depois é só amarrar. Aí agora o que é que eu vou fazer? Vou fazer o outro lado, vou fazer com vocês, para vocês verem que não tem dificuldade nenhuma. É só arrasos, tá certo? Então, vamos lá. Essa parte aqui, né, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Que essa parte já pega uma lateral, então ela vai ficar pra cá, tá certo? E agora a gente vai fazer nesse outro lado. Então, vamos começar. Aqui, a gente já vai iniciar inserindo a agulha, né? Nesse ponto onde a gente finalizou o ponto tombadinho. Já vou fazer o quê? Dar um nozinho. E aqui, eu já vou subir o meu primeiro ponto. Vocês podem subir 3 correntinhas e vocês podem fazer aí um ponto baixo e depois 2 correntinhas. Eu já vou subir fazendo 3 correntinhas. Certo? Aí, agora, aqui dentro, eu vou fazer 2 pontos altos. Normalmente na lateral do meu ponto alto. Venho aqui dentro do próximo e vou fazer o quê? Mais 2 pontos altos. E isso vai se seguir até chegar aqui, onde a gente volta, ó, pra finalizar, na lateral daquele ponto baixo que a gente fez de acabamento. Ó, quando a gente sair dessas laterais aqui do ponto baixo, dos pontos altos, né, que a gente fez aqui da gradinha, nós vamos chegar na lateral do square. Como é que a gente vai fazer? É simples, dentro do leque, vamos fazer um ponto alto e depois vamos fazer ponto sobre ponto. Tá vendo? Ponto sobre ponto, na lateral do square. Na lateral da gradinha é que a gente faz 2 pontos altos, mas na lateral do square é um ponto para cada ponto de base. Chegou na carreirinha, na correntinha de separação, um ponto alto. Agora, a gente já entra no bloquinho de 3. Então, no caso, 3 pontos altos, um para cada ponto de base desse bloquinho de 3. Coisa bem simples, tá vendo? Aí, dessa forma, vocês vão seguindo até chegar novamente lá na parte da gradinha, onde a gente faz do jeitinho que a gente fez aqui. 2 pontos altos dentro de cada lateral do ponto da gradinha. Chegando aqui, nesse final, a gente vai pegar esse pontinho baixo daqui, do nosso pontinho da carreira de acabamento e vamos fazer um ponto alto. Então, aqui ficou um total de 48 pontos. E agora, o que é que a gente faz? A gente vira o trabalho. Virou o trabalho. Eu normalmente começo fazendo sem correntinha nenhuma. Eu simplesmente faço um ponto baixo e subo 2 correntinhas, venho no próximo, faço um ponto alto, venho no próximo, faço um ponto alto, faço uma correntinha de separação, pulo uma de base, venho no próximo, faço um ponto alto, e assim eu vou seguindo, faço 3 pontos altos, uma correntinha, pulo um ponto de base, mais 3 pontos altos, uma correntinha, pulo um ponto de base. Até a gente chegar aqui no final. Quando chegar aqui no final, eu volto para mostrar para vocês quantos bloquinhos de 3 a gente ficou nessa carreira. Sendo que aqui já vai ser o quê? A nossa segunda carreira da nossa lateral de 10 carreiras. Ou seja, uma carreira toda em pontos altos e 9 carreiras em bloquinhos de 3 pontos altos. Nessa última aqui, para poder fechar a conta certinho, eu fiz 2 correntinhas de separação e pulei 2 pontos de base, para poder parar aqui no bloquinho de 3 sem sobrar nenhum ponto daqui de base. Então, eu fiquei com 12 bloquinhos de 3 pontos altos e separados por uma correntinha. Só na última que eu fiz 2 correntinhas de separação, tá bem? E aí, agora o que é que acontece? A gente vira e repete
essa mesma paradinha, só que agora, né, a gente ao invés de começar com 3, começaremos com 1. Começo aqui fazendo o meu ponto baixo e subindo 2 correntinhas. Fiz o meu ponto alto, faço uma correntinha de separação, laço e venho aqui dentro desse próximo espaço e faço 3 pontos altos. Então, uma carreira a gente vai iniciar fazendo bloquinho de 3 e outra carreira a gente inicia fazendo um ponto alto e uma correntinha de separação, tá bem? E a gente vai seguindo dessa forma. Quando chegar lá no final, provavelmente a gente vai terminar também nesse estilo. Faz uma correntinha e um ponto alto, né, no último ponto de base, para poder terminar com essa estética aqui. Faz a volta e aí eu volto para explicar para vocês como é que a gente faz. E depois eu já volto com essa parte pronta para a gente ir para as carreirinhas de ponto baixo. A gente chega aqui, faltando só esse bloquinho para a gente finalizar. Faz uma correntinha de separação, vem aqui na terceira correntinha, é só a gente virar pra gente contar, ó. Cadê? 1, 2, 3. Então, é nessa aqui que a gente entra. Aí, eu vou simplesmente laçar e entrar aqui, opa, nessa correntinha e finalizar com um ponto alto. Tá vendo? Do mesmo jeito que eu comecei aqui com um ponto alto, eu finalizei aqui também com um ponto alto. Agora, o que é que a gente faz? Vira mais uma vez. Vira. Faz um ponto baixo. E 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E agora, a gente tem que começar com um bloquinho de 3. Então, aqui eu já fiz um em cima do ponto de base. E aí, nesse espaço aqui, eu vou fazer mais 2. Vou fazer mais 2 pontos. Aí, agora ficou fácil. Vocês já aprenderam como é que inicia com um ponto alto e já aprenderam como é que inicia com 3 pontos altos. E agora é só fazer carreiras de vai e volta. Vocês vão tecer 9 carreiras de bloquinhos. Eu já fiz aqui, já tô indo pra minha terceira. Vão faltar agora só 6 carreiras. E aí, eu volto pra gente já fazer as nossas carreirinhas de ponto baixo e a correntinha para deixar o espaço do cordão do espartilho, né? Da amarração. Depois de fazer, né, nossas 10 carreiras, vamos só contar para conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. Aí, a gente vai começar a fazer a carreirinha de ponto baixo. Eu finalizei a carreira. Aí, eu vou vir fazendo pontos baixos até eu chegar no próximo bloquinho. Então, aqui eu faço 1, 2, 3... Aqui na correntinha de separação, 4. E é aqui agora que eu vou fazer, né, os pontinhos, as correntinhas, para poder deixar o espaço. Então, eu vou fazer 1, 2 correntes e eu vou pular 1, 2 pontos. Então, eu prego aqui no próximo. Já deixei aqui um espaço, né? Depois a gente retorna fazendo ponto baixo e aqui dentro a gente vai colocar 2 pontos baixos e aí esse espaço ele fica mais abertinho. Aí, agora, o que é que a gente faz? A gente vai sempre estar fazendo um bloquinho tem um espaço, o outro bloquinho não tem. Um bloquinho tem um espaço, o outro bloquinho não tem. Nessa brincadeirinha, a gente vai ter um total de 6 espaços, já que a gente tem 12 bloquinhos. Então, cheguei aqui e terminei meu espaço, né? Fiz um ponto. Venho nessa correntinha de separação, faço outro ponto. E aí, eu vou fazendo, ó. Tá vendo? Um ponto baixo para cada ponto de base, até a gente chegar aqui no próximo. Faço aqui nesse espaço. Pronto, chegamos no próximo bloquinho, 1, 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, faço um ponto baixo, chego na correntinha de separação, um ponto baixo. No próximo bloquinho, não tem o espaço, a gente não faz espaço, a gente só faz os pontos baixos, certo? Chegou aqui, ó, aqui a gente tem espaço, nesse aqui a gente não tem. No próximo, a gente vai ter, então, 1, 2, pulamos 2 aqui, e aqui fazemos o nosso pontinho baixo. Faço na correntinha de separação, e assim eu vou vindo até chegar até aqui, que é quando eu vou mostrar a vocês que ele vai terminar já certinho aqui na ponta, o último espacinho. Chegamos aqui na ponta, já fiz meu ponto baixo na minha correntinha de separação, faço 2 correntinhas, chego aqui no terceiro ponto,
e finalizo com um ponto baixo. Então, já fiz aqui 6 espacinhos por onde vão passar a minha amarração. Ó. Viro o meu trabalho, faço sem correntinha nenhuma. Já venho aqui, ó, nesse primeiro ponto e já faço um ponto baixo. E o próximo já é aqui dentro desse espaço. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos. Venho aqui, faço um ponto baixo para cada ponto de base. E sempre que eu chegar lá naquela aberturazinha que a gente deixou, aquela argolinha de 2 correntinhas, a gente vai inserir dentro dessa argolinha 2 pontos baixos. Estamos chegando, tem mais um aqui antes. Chegamos aqui dentro, faço mais 2. E aí, ela vai ficando mais abertinha, tá vendo? Essa argolinha, esse espacinho. E a gente vai fazer até chegar lá na ponta e aí eu volto pra dizer como é que a gente vai fazer agora as alças. Quando chegou aqui, eu cortei, né? No meu último ponto, cortei, fiz uma correntinha, cortei. E aí, eu virei do avesso, porque senão a carreira de acabamento ia ficar... essa parte iria ficar... Vamos lá entender direitinho, ó. Eu terminei aqui, né? Eu terminei aqui desse lado. Se eu já viesse fazendo a carreira de acabamento, quando chegasse aqui, essa carreira de acabamento da lateral ia ficar do lado direito, enquanto o ponto tombadinho ia estar do lado avesso, certo? Então, o que é que eu faço? Eu viro essa peça e agora sim, a minha carreirinha de acabamento vai ficar do lado direito junto com o ponto tombadinho. Aqui eu já fiz o meu nozinho inicial. Vou tecer pontos baixos para cada lateral aqui, né? Aqui eu já vou fazer o meu primeiro ponto baixo, eu dei o nozinho, o ponto tombadinho virado aqui para o lado direito. Aqui eu já vou vindo arrematando esse fiozinho, faço o meu ponto baixo, chego na lateral aqui dos bloquinhos e vou fazendo 2 pontos baixos para cada lateral. Estão vendo só? 2 pontos baixos para cada lateral de ponto alto, até eu chegar ali no finalzinho da minha carreira, onde a gente vai finalizar aqui fazendo o quê? Fazendo mais um ponto baixo aqui dentro e depois um ponto baixíssimo dentro do ponto, tá certo? Aí, agora o que a gente vai fazer? Vai fazer esse mesmo procedimento, só que no outro lado. Aqui, ó, a gente fez na parte de baixo do cropped essa carreirinha de acabamento. Agora, a gente vai virar e vai fazer agora na parte de cima. Só que ao invés de começar daqui, como eu comecei aqui embaixo, eu vou começar do finalzinho, da pontinha. Fiz o meu nó. Aí, agora eu entro onde eu fiz o nozinho, faço um ponto baixo, ou um ponto baixo não, uma correntinha. Já venho aqui na lateral dos meus pontos altos e vou fazer a mesma coisa. 2 pontos baixos para cada um e volto para mostrar lá como eu faço a minha finalização. Pronto, cheguei aqui na minha última lateralzinha de ponto alto, venho no próximo ponto baixo aqui, que já tá até na cor cru, e faço um ponto baixíssimo e uma correntinha para poder cortar o fio e depois a gente esconder ele. Então, as nossas carreirinhas laterais já estão todas feitas, agora a gente parte para as alças, tá certo? E a nossa alça, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Vocês vão pular daqui pra cá. Vocês vão pular essas carreirinhas de ponto baixo, vão pular o primeiro bloquinho, vão pular o espaço, o próximo bloquinho, e neste espaço entra no ponto. E daqui é que a gente começa a fazer a nossa primeira alcinha. Já fiz o meu nó inicial, e aí eu sigo fazendo agora. Deixa eu apertar um pouquinho mais ele. Esse nozinho enjoadinho vem mais pra cá. E eu faço 3 correntinhas. Laço. 3 não, gente. 4 correntinhas. Laço, volto no mesmo ponto e vou fazer um ponto alto alongado, ó. Tiro 1, laço, tiro 2, laço, tiro 2. O que é que faço agora? 3 pontos altos, laço, venho no meio desse elo e faço um ponto alto alongado.
3 correntinhas, laço, venho dentro do elo e faço um ponto alto alongado. Já fiz 3, vou fazer mais 27, fecho meus 30 elos e aí agora eu volto só para mostrar para vocês como você finaliza essa alça e onde a gente vai fazer a outra, tá bem? Já já eu volto. Os 30 elos e para finalizar vou fazer 2 correntes, cortar o fio. E aí, eu vou puxar bem com a unha, ó. Tá vendo? Até ficar assim. Fica bem amarradinho. Depois é só esconder por entre aqui as correntinhas do elo, pra poder deixar bem acabadinho. Você pode também colocar uma pérolazinha, uma miçanga, uma coisa diferente e por aí vai. E aí, o que vamos fazer agora? Opa! A gente tem que deixar o máximo de simetria que a gente pode, né? Pra deixar bem arrumado, bem harmônico. Então, eu sei que eu tenho aqui nesse primeiro square meu, depois do leque, né? Eu venho aqui, ó, nesse alinhamento e trago pra cá. Um ponto antes do alinhamento do leque. Ou no alinhamento aqui do espacinho, antes do leque aqui de finalizar. A mesma coisa iremos fazer aqui. Vejam bem, aqui tá o leque. Vou até colocar mais pra cá, pra gente acompanhar melhor. Ó, aqui está o leque, aqui está o espaço desse lado e o espaço desse. Então, eu venho nesse alinhamento aqui, ó, aqui e aqui, e trago a minha agulha pra cá. Então, já sei que é aqui que eu vou fazer a minha próxima alça, tá bem? Pronto, aí agora já fiz aqui o meu nozinho e vou tecer o meu elo como eu fiz o outro. Subo 4 correntinhas e faço um ponto alto alongado. Subo agora 3 correntes, laço e dentro do elo faço um ponto alto alongado. Já fiz 2 aqui, vou fazer mais 28 e retorno já com a correntinha finalizada, os fios arrematados e para explicar para vocês como fazer o cordãozinho. Olhem só como que tá ficando. Aqui à frente, já fizemos as alcinhas, já arrematei tudo. E agora aqui atrás, ficou bem simples da gente finalizar. Eu vou fazer com fio único, né? Vou até reservar essa parte aqui pra cá. E nós vamos fazer o cintinho, vou fazer com fio único, agulha número 3. E eu vou tecer aí mais ou menos uns 3 metros de correntinha. Então, eu vou tecendo essas correntinhas, só isso. Então, o cinto já tá pronto. Tem bastante aqui. Aí, eu vou pegar e vou fazer o quê? Vou escolher uma das pontas. Vou colocar na agulha de tapeceiro. Certo? E agora, deixa eu tirar aqui de cima, pra gente começar. Começando aqui de cima, dessa parte, sempre a gente vai entrar com a agulha de baixo para cima. Sempre assim, de baixo para cima. Então, a gente começa com uma desse lado. Puxa. E agora, vou pegar a outra ponta e vou colocar pelo outro lado. Isso aqui vocês podem estar fazendo com a própria agulha de crochê, viu? É que eu gosto de trabalhar com a agulha de tapeceiro. E aí, a gente vem de novo, ó, de baixo para cima. Pronto. Agora, eu solto da agulha de novo. E nós vamos simplesmente igualar essas duas partes, né? Vamos igualar. Vamos deixar elas certinhas. Então, vou esticar aqui e vou igualar. Pronto, ainda não tá igual, ó. Ainda ficou faltando uma parte. Aí, eu vou pegar
Vou igualar aqui. E o excesso aqui que vai sobrar, eu vou puxando para a parte que tem que ser puxada. Então, aqui eu vou ter que puxar mais do lado de cá. Pronto. Só para conferir. Vamos ver. Pronto. E agora, é só a gente ir passando cruzado. Vou até pegar aqui a agulha pra gente fazer mais rápido. E agora, gente, é muito, muito fácil, muito prático. Viu como o cintinho ficou bem... A fitinha, né? Ficou bem fininha. Eu gosto de trabalhar com ela fininha mesmo. Mas se você quiser fazer ele mais grosso, é só fazer em fio duplo. E aí, agora a gente vai começar a passar pra lá e pra cá. Então, esse de cá, da esquerda, eu coloquei agora pro lado direito. E o da direita, eu vou colocar agora pro lado esquerdo. E sempre, ó, de baixo pra cima. Então, se eu vou pegar de baixo pra cima, eu insiro a agulha de cima pra baixo pra eu poder pegar, ó, de baixo para cima. Estão vendo? E assim eu vou fazendo até chegar lá embaixo. Prontinho. Já consegui colocar todo o cordãozinho. Ficou desse jeito. Todo organizadinho. Sobrou, gente, bastante aqui. Mas eu não quero cortar agora, porque eu não testei em mim ainda. Esse aqui vai ser para uso próprio, então eu não testei em mim ainda para saber se isso aqui eu vou precisar afogar mais essa parte, se eu vou precisar usar mais desse fio que sobrou. Então, eu vou esperar eu experimentar para eu poder decidir se vou cortar ou não esse fio que sobrou. Mas ainda assim, ficou muito bonito, ficou muito maravilhoso. E isso aqui eu vejo depois, ó. Sobrou cerca de quase que 1 metro de fio. Então, quem fez aí 3 metros pro tamanho M pode fazer 2,5 ou 2. E por aí vai, enfim. Pro tamanho P pode fazer 1,5 m tranquilamente. E é basicamente isso. E aí o nosso cropped, ele ficou pronto. Se vocês quiserem fazer o conjunto completo, tem tutorial da saia, né? Que eu fiz usando essas mesmas cores, essa mesma orientação, né? Esses mesmos motivos, o square e a gradinha, certo? E foi basicamente isso. O nosso cropped, ele é muito fácil de fazer, ele é muito rápido também de fazer. E eu espero que vocês tenham gostado. Aproveito para deixar uma curtida aqui nesse vídeo. Deixe o seu comentário, mande as suas dúvidas. E me siga lá no Instagram, @threadcrochê, que vocês vão gostar muito das coisas que eu posto por lá. E é isso, um cheiro para vocês. Tenham um ótimo final de ano. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima.